A gente falou muito, né, no primeiro turno do evento. Falamos muito de processos, de pessoas, tecnologia. E o tema gera o burburinho na hora do almoço, né? Ouvi muita gente no almoço falando, cara, com certeza o maior desafio é engajar a galera. Ouvi isso de algumas pessoas no almoço. Foi dito também nas primeiras pautas do evento, de fato, quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala de otimização de cadeia de pagamentos, um grande desafio da liderança e do time é engajar as pessoas, é trazer o time para jogar junto, explicar a importância do que está acontecendo, fazer com que entendam a relevância e o papel de cada um nessa jornada. E é óbvio que, entendendo a importância desse tema, a gente separou uma pauta para falar especificamente disso, dessa gestão da mudança envolvendo as pessoas. Então agora, para voltar do nosso almoço, depois de tanto burburinho sobre o tema, a gente vai falar sobre como engajar o time e preparar os fornecedores para a mudança nos processos de pagamento. E para isso a gente vai convidar um cliente nosso muito especial que viveu essa trajetória de gestão da mudança com ótimos resultados, virou aí referência no processo. Vamos chamar o Gustavo Moreira. Por favor, uma salva de palmas. Gerente de suprimentos da Ânima, gente. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tema legal para falar depois do almoço, né? Nota fiscal, impostos. Mas não deixa de ser, pessoal. Acho que é legal no sentido de que a gente vai trazer aqui é uma experiência interessante, eu acho que de um projeto que foi um projeto de sucesso na época e que é sempre bom a gente trocar ideias, né, com outros especialistas de mercado que estão aí no dia a dia e às vezes sofrendo e passando pelas mesmas dificuldades que nós passamos, né? Quase que uma terapia em grupo, então. Então, sempre positivo. Então, começando pelas apresentações, eu sou o Gustavo, eu sou o responsável pela gestão de negociações do Grupo Ânima, que eu já vou contar um pouquinho. Hoje, dentro da minha estrutura, eu sou responsável pela gestão das gerências de negociações de todos os fornecedores do grupo. Então, a gente se divide entre partes TI, facilities, obras, utilities, Mercado Livre. Então, assim, a gente tem uma gama complexa de fornecedores para esse tipo de negócio. Então, acaba que a gente passa por tudo isso. Mas aqui eu vou contar um pouquinho de uma história que começou lá em 2018, quando eu ainda acumulava outras funções dentro de um centro de serviços compartilhados. E ali a gente fez um projeto bem bacana, que foi integrar e revisar e revisitar toda a nossa cadeia de P2P, que é um pouquinho dos temas que a gente vai falar aqui hoje. Tá bom? Então vamos lá. Vamos contar um pouquinho do Grupo Ânima. O Grupo Ânima ele vem crescendo ao longo dos últimos anos e, na verdade, a história que eu vou contar aqui hoje ela é de uma das adquiridas do Grupo Ânima. Há alguns anos atrás, até então, trabalhava para uma empresa que chamava Laureate International Education, que era uma empresa americana que tinha atuação aqui no Brasil e era dona de uma série de universidades, na época 11 marcas distintas, que foram adquiridas pelo Grupo Ânima em maio de 2021. Então, é uma trajetória de crescimento por M&A, e para quem já passou isso nas suas empresas, é uma junção de diversos processos, sistemas, pessoas, culturas. Então, tudo que já é fácil e legal numa empresa só, você multiplica por 200, que é isso aqui. Então, é um pouco do que a gente passou. Então, essa história que eu vou passar aqui hoje é um pouco do que a gente começou lá atrás, lá em 2018, onde a gente começou um processo de revisão e reimplantação de todo o nosso processo de P2P para a gente tentar buscar eficiência e engajar melhor os nossos fornecedores, tentando dar mais visibilidade, dar mais gestão e controlar e realmente gerar resultados financeiros, que no final das contas é o nosso grande objetivo dentro da empresa. Tá? Então vamos lá. Contando um pouco de como começou essa saga nossa. Esse tempo atrás. A gente começou discutindo, era um fato que a nossa cadeia de Hack-to-Pay, nossa cadeia de suprimentos, ela tinha alguns problemas relacionados aos processos fiscais. Qual que é a brilhante ideia que a gente tem? Não, a gente precisa automatizar. É a brilhante ideia. A gente está lá no brainstorm, não, a gente tem que automatizar. Isso é óbvio. Né? Mas automatizar o quê? Então, na época, só para vocês terem uma ideia, fazer um pouquinho de um cross de como que era o nosso processo rapidamente. Nós tínhamos almoxarifados distribuídos em todas as unidades e todas as mercadorias, o fornecedor faturava, pegava o caminhãozinho com a nota e entregava lá no almoxarifado. O almoxarifado ele fazia o lançamento direto no ERP.
e depois isso vinha para o nosso centro de serviços, que fazia todo o processo de lançamento e apuração fiscal. No caso de serviços, era mais legal ainda. A pessoa, o fornecedor, ele faturava e mandava diretamente para o usuário. E, como todo bom usuário, eles têm apego à nota. Imprime a nota, bota num quadro, né, deixa em casa, usa de convite, sei lá o que eles fazem, mas a última coisa que eles fazem é mandar para pagamento. Não sei se vocês têm esse problema, né? Pelas risadinhas aqui, eu acho que é só eu que tinha. Então, era um problema terrível que a gente contava necessariamente com uma presença de usuário. E ali, qual foi a brilhante ideia? Vamos automatizar o nosso chamado. Então, a gente começou a buscar soluções de automação de chamados, o que não teria resolvido o nosso problema em nenhuma instância, porque as notas continuariam no limbo. E foi onde a gente começou a pensar de uma forma diferente, né? Então, qual que é o nosso real problema? O nosso real problema não é o lançamento da nota, é a existência da nota, onde que ela está, né? Tipo, ela está ali em algum lugar, é o nosso problema, não é lançar. Né? Lançar é uma parte do problema. Então, qual que foi o nosso grande desafio? Vamos quebrar o que a gente está fazendo. Mas sempre foi assim. Sempre, lógico que sempre foi assim. Sempre foi assim, sempre foi ruim. E eu acho engraçado quando o pessoal comenta, não, mas a gente tem que sair da zona de conforto. Era a zona, conforto não, era um caos. Né? Então, assim, quando a gente foi fazer essa transição, foi muito difícil para a gente, porque foi um engajamento de várias áreas. E, de novo, aqui só lembrando, meu braço dentro da empresa é de suprimentos. Né? Hoje eu sou responsável ainda pela gestão estratégica e de operações de negociação e estou aqui falando de um tema fiscal. Né? Então, por que eu estou comentando isso? Porque um dos elementos principais é engajamento da mudança, da gestão da mudança como um todo. E nós, profissionais dentro da empresa, é muito comum a gente trocar ideia, é tão bonito quando junta o time, não, team building, não, legal. Mas, assim, o negócio precisa funcionar mesmo. O processo de Hack to Pay é mandatório que as pessoas entendam o início, meio e fim. Eu, enquanto suprimentos, eu tenho o meu objetivo. A minha meta normalmente não se fala com a meta do meu colega do fiscal. A minha meta é entregar saving, SLA, garantir a operação, garantir que tudo funcione. A meta do meu colega lá do fiscal é garantir que todas as obrigações acessórias sejam cumpridas e entregues no prazo, que todas as retenções vão estar ok. Só que, no final das contas, a meta de todo mundo perpassa uma pela outra, porque um não vai conseguir chegar lá no final sem o outro, quer goste ou não. Então, assim, isso é um dos primeiros desafios durante essa gestão, essa grande gestão da mudança, e conscientizar pessoas, trazer pessoas para essa discussão é um tema assim, super difícil. Então, assim, na época, contando ainda um pouco do que a gente fez, nós montamos um BID, um processo de concorrência onde a gente desistiu de só automatizar e começamos a conversar com várias empresas e entender o que tem de diferente no mercado. E a gente começou, ao invés de fazer um processo de concorrência e buscar uma solução, a gente começou a jogar no mercado o nosso problema. O meu problema é esse. Como você resolve? E a gente começou a conversar com várias empresas diferentes, com vários potenciais parceiros, até chegar num parceiro que começou a falar mais ou menos na mesma sintonia que a gente, que trouxe esse desafio do tipo, você não precisa de automatizar apenas a entrada de notas. Você precisa entender onde estão suas notas, como você faz o vínculo com isso, como você atende a cadeia de suprimentos e por aí vai. Então, era um desafio muito mais extenso, muito mais amplo. E aqui, qual que é o ponto? Né? Análise crítica do cenário atual e o mindset inovador. Por quê? Inovação e nota fiscal normalmente não andam juntos. Né? Então, assim, principalmente num cenário brasileiro, que a gente, felizmente, a Cefaz ainda você tem todas as mercadorias padronizadas, mas, inclusive, no nosso modelo de negócio, massivamente, cerca de 60% das notas já eram de serviços, ou seja, centenas de prefeituras. Aquele caos, recebendo direto lá na instituição. Então, o que a gente fez? Não, vamos lá. Depois desse BID, e depois de montar todo esse processo, a gente fez um trabalho diferente dentro do Centro de Serviços Compartilhados. A gente criou um time, literalmente multifuncional, que uma das grandes chaves do sucesso que eu acho que a gente teve na época foi a visão neutra. A gente tinha uma área de melhorias contínuas que ajudou a dar ajustes e dar o tom em alguns pontos do nosso projeto. Porque, quando a gente trouxe esse problema notas, a gente entendeu que o problema notas não é um problema da área fiscal.
Se alguma empresa já está com esse mindset, já está completamente errado. É um problema da empresa, é um problema dos suprimentos, é um problema do contas a pagar, é um problema da operação, é um problema de todo mundo. O fiscal, às vezes, ele fica ali solitário na briga, mas ele, é uma das áreas responsáveis, mas todo mundo é responsável. E o grande sucesso nosso foi essa visão neutra, porque se eu lá, suprimentos, olho sozinho para um projeto, eu quero mais é que, comprar rápido, entregar rápido, e não quero que o fiscal cause problemas com as retenções. É só uma retençãozinha errada, para de ficar voltando a nota. Então, assim, não dá certo. É um contas a pagar que vai falar, não, meu boleto tem que estar assim. Não, se meu boleto entrar, o resto do projeto, tanto faz. Então, assim, visões muito fragmentadas normalmente são sinônimos de fracasso de projeto. Então, quando a gente busca essa solução e essa visão um pouco mais neutra, quando a gente tem pessoas voltadas realmente para olhar e fazer um roadmap completo do projeto, acaba que a gente tem mais resultados mais positivos. Isso aqui, gente, não foi só para implantação, foi para implementação, gestão de briga, aquelas questões que a gente tinha no final do dia de voltar a discutir, falar, isso não deu certo, isso aqui precisa voltar, isso aqui a gente precisa dar um passo atrás. E detalhe, a gente implantou a ferramenta, aqui obviamente eu estou falando do V360, na época a gente implantou com um ERP que nem tem tanto uso mais, que era o PeopleSoft. Na época a gente estava vinculado a uma matriz americana, então assim, a gente tinha que fazer todo esse mapeamento. Imagina explicar para um americano o que é um boleto, o que é um processo de retenção fiscal da prefeitura de Barueri. Então, assim, é um negócio que não entra na cabeça e ainda assim a gente teve que construir. E como que a gente conseguiu isso? A liderança fez toda a diferença, de engajar todo mundo, pôr todo mundo ali, gente, entendam, não adianta puxar só para fiscal, não adianta puxar só para suprimentos, não adianta puxar só para contas a pagar. A gente vai ter que olhar o Hack to Pay como um todo, e foi aí que a gente reconstruiu todo o projeto. Então, a gente entendeu o que a gente precisava enquanto solução. Então, tudo isso, feito esse mapeamento, como que a gente atuou? A gente trouxe um parceiro que ajudou a gente a fazer conexão com as nossas ordens de compras. Então, lá na requisição, a gente começou a ter que fazer a requisição de um formato diferente, a gente começou a fazer as OCs diferentes, de modo que as OCs ficassem espelho da nota que viria a ser emitida. Ali a gente começou a trabalhar de modo que, quando a nota fiscal de mercadoria é emitida, ela cai para a central, para o nosso antigo CSC, hoje é mais ou menos no mesmo formato, e a gente já sabe da divergência antes do caminhão chegar lá. Porque imagina como era o nosso processo antes. A nota tinha alguma divergência. Chegava a mercadoria física, com a nota física, o cara lá do almoxarifado tinha que checar tudo na mão, e se tivesse um erro, ele abria um chamado. Hoje é completamente o contrário. A nota é emitida, bateu no sistema. Tem OC? Ótimo, faz todo o check. Tem divergência? Cai para uma fila que administra as divergências para a gente, e muitas vezes, quando essa mercadoria hoje chega na unidade, essa divergência já foi sanada. E a pessoa da ponta nem sabe que essa divergência aconteceu. E é para ser assim. Eu acho que a gente, enquanto solução administrativa, a gente, enquanto centro de serviços compartilhados, tem que ter uma visão de desonerar negócio. E não ficar mandando mais atividade lá na frente. Não, a responsabilidade é da unidade. Não é. A responsabilidade é nossa. Pode até pedir a ajuda da unidade, mas é a gente enquanto central. Então, assim, foi uma mudança de paradigma muito positiva. E dentro de serviços foi muito similar, porque a gente conseguiu trazer para dentro da ferramenta a leitura automática de várias prefeituras, e as que a gente não conseguiu trazer de forma automática, a gente conseguiu criar uma central, um portal, onde que o próprio fornecedor vai lá e consegue fazer o lançamento das suas respectivas notas. Então, assim, a gente teve uma evolução muito grande do ponto de vista de operação. E quando que a gente faz isso? Aqui agora puxando um pouco a sardinha para o lado dos suprimentos. Quais foram os maiores desafios? Toda vez que a gente vai fazer um brainstorm de qualquer projeto, sempre vai ter um santo que vai levantar aquela exceção que acontece uma vez no ano e falar que o projeto não vai para frente. E vai falar, não, mas não dá, porque tem essa nota dessa prefeitura que chega 2 vezes por ano, mas aquelas outras 50 mil, aquelas ali, não, mas aquela uma, né? Então, assim, uma das dicas, que a gente brigou e teve muita... Quando eu falo brigar, é positivamente, a gente nem chegou a se bater tanto, não. Mas a gente teve muitas discussões e assim, o time teve muitas idas e vindas no sentido de, cara, para de mapear a exceção. Vamos olhar o todo.
Então, assim, por exemplo, eu vou trazer aqui a realidade de serviços, que é a mais complexa do ponto de vista fiscal, né? A gente criou 4 grandes grupos. Grupo 1, grupo maravilhoso. A nota é capturada, prefeitura, sistema beta, web services, vai lá, leitura OCR, vai ler a nossa OC, vai fazer tipo, a checagem de divergências, estando tudo certo, fica lá para o nosso gestor de área responsável pela contratação para aprovar ou não o recebimento de um determinado serviço. Ótimo. Deu certo? Beleza. Tipo 2 é o caso onde a gente não consegue capturar, mas a gente já tem o layout dentro da ferramenta. Então, o próprio fornecedor vai lá, ele faz a inserção dessa nota diretamente no portal sem ter que digitar. Então, a gente terceirizou e facilitou isso para a própria pessoa que a gente terceirizou. Né? Tipo 3, prefeituras onde, porventura, ainda são manuais ou não tem layout ou qualquer coisa nesse sentido. O próprio fornecedor entra no portal, faz o lançamento da nota e, estando tudo certo, passa pelo nosso gestor, que aprova e segue. Tipo 4, é o santo do fornecedor que não vai fazer absolutamente nada disso. Por exemplo, na nossa empresa a gente tem uma particularidade que lida muito com Google, Facebook. Então, assim, não adianta, esses caras não vão fazer isso. Então, a gente tem usuários internos com acessos controlados que podem fazer o lançamento de notas e invoices específicas, onde o processo em si não é todo automático como os outros 4 casos. Então, olha só como que você muda o diagrama de que, mas eu não posso instalar uma ferramenta de captura porque não vai entrar a nota do Google. Não, você pode criar todo um roadmap, você pode padronizar, você pode dar soluções diferentes, você pode dar acessos controlados. Mas olha como a gente saiu de uma visão completamente passiva, onde a gente ficava refém da unidade avisar para a gente que uma nota estava com problema, a gente ficava refém da unidade no sentido de que ela tinha que mandar a nota para a gente, e hoje a gente tem uma visão muito mais proativa. Eu trato a divergência antes. Com serviços, eu consigo pegar uma gama de prefeituras que eu consigo capturar de uma certa forma, então eu vou tratar um grupinho menor. Eu vou tratar como exceção esses que eu não consegui trazer para dentro do projeto. E isso tudo, né, faz parte de uma grande mudança de paradigma. Eu estou falando aqui, eu acho que no dia a dia de vocês a gente sabe e a gente, às vezes, não valoriza o peso que é uma gestão de mudança. É uma mudança psicológica mesmo, dentro da companhia. É realmente sentar com os pares, tentar entender o que dá para fazer e trazer visões diferentes para dar o mesmo resultado e não deixar o projeto ser morto por causa de exceções. Exceções sempre vão vir. E pode ter certeza que com essas exceções, você tratando o macro, com certeza seus resultados já vão ser bem melhores. Né? Então, quando a gente vem aqui... Opa, acho que passei rápido aqui, desculpa. Aqui, da preparação de fornecedores, beleza... Sobre escolher o parceiro. Desculpa, passei rápido demais. Sobre escolher o parceiro. Na época, como eu comentei lá no início, a gente fez um processo de concorrência amplo, a gente convidou várias empresas de mercado que a gente conversou. Como eu contei, a gente conversou com empresas de automatização de processo, a gente viu que não era a nossa solução. E o que deu muito certo quando a gente foi buscar o V360? Porque foi uma empresa que foi crítica no sentido de falar, vocês não precisam disso. Vocês não precisam só de automatizar, vocês precisam achar cadê suas notas, vocês podem fazer isso diferente. Então, assim, trouxe para a gente uma visão muito mais consultiva de negócio. Então, trouxe para a gente uma gama de soluções e discussões que até então a gente não tinha parado para pensar. E qual que é o nosso negócio? Já na Laureate e agora na Anima. Nosso negócio é educação, a gente sabe trabalhar com educação. Então, a gente tem que buscar alguém que sabe trabalhar com nota, que sabe trabalhar com esse processo. E foi muito interessante, porque assim, a gente teve que abrir a mente, escutar, foi colocar tipo, um parceiro na sala, de escutar de próprias pessoas de dentro da sala falando, não, mas isso aí ele não sabe o que está falando. Tipo, não, gente, vamos lá. Parte do nosso dia é isso. Esse parceiro, o dia inteiro dele é isso. Então, ele vai trazer para a gente coisas que estão acontecendo o dia inteiro na realidade dele. Então, assim, se vocês ainda não embarcaram nessa jornada de automatizar, buscar e capturar, transformar esse processo de uma forma mais tecnológica, minha recomendação é busquem parceiros que sejam consultivos, que te vendam uma solução, não te vendam um sonho. Se o parceiro sentou na sua mesa e falou, olha, vamos implantar, que isso aqui vai implantar em 1 mês e vai ser fácil, está errado. Não vai. Não vai ser em 1 mês, não vai ser fácil. A solução em software normalmente é a parte menos difícil.
A parte mais complexa é o engajamento. São centenas de fornecedores, dependendo do tamanho da empresa, são centenas de stakeholders internos, desde pessoas que fazem requisição, almoxarifados, recebedores, aprovadores. Então, assim, você lida com uma gama muito grande de pessoas. Então, o seu parceiro ele tem que estar conectado na sua realidade. Ele tem que estar conectado ao seu dia a dia. E isso, na época, foi um diferencial muito grande quando a gente escolheu isso, porque a gente observou que a gente precisava de alguém que tivesse essa flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, trouxesse soluções de mercado. E outra coisa, a gente estava até conversando no almoço, que é uma verdade. Todo mundo se acha especial. Né? Todo mundo fala, não, a minha empresa tem um processo que só tem aqui. Pode até ter. Mas, no geral, a gente vive os mesmos problemas. Hoje eu estou trabalhando numa empresa de prestação de serviços, mas quando você vai olhar os problemas fiscais, é muito comum de que qualquer outra indústria pesada e qualquer indústria de manufatura. O processo é sempre o mesmo, é a nota que some, é um processo que quebra. No nosso caso, a nossa linha de produção é uma sala de aula operando, mas a gente tem hospitais operando, a gente tem uma série de outras unidades de negócio que divergem de educação e que consomem produtos específicos com uma gama específica e com uma particularidade que exige uma tratativa e urgência, tal como uma linha parada de indústria. Então, assim, é mais ou menos nesse mesmo caminho. Beleza? Gente, eu quis passar uma visão breve para contar um pouco assim de uma visão geral, mas deixar um espaço para dúvidas. Desculpa. Dúvidas. Boa. Obrigado, Júlia. Então, deixar aqui espaço para dúvidas, perguntas. Alguém que queira comentar alguma coisa? Eu sou do Grupo Vitro, né? E eu gostaria de saber se vocês possuem parceiros de EAD e, se sim, se eles utilizam também a parte de inserir as notas lá para receber o valor da parceria, enfim, se isso também... se eles participam disso e se foi fácil fazer com que eles aderissem a essa ferramenta. Excelente pergunta. A gente chama esses parceiros, o nosso processo chama repasse. Nós também. O processo de repasse. O que acontece? A gente tentou coisas que deram errados e coisas que deram certos. Quando a gente começou o processo do V360, a gente tinha um processo de medição de serviços, que para o nosso modelo não foi o ideal. O próprio EAD, a nossa estrutura interna de EAD, criava a medição e falava para o parceiro entrar com a nota. Não dava certo. Então, assim, porque tinha pequenas divergências, dava problema. Então, o que a gente fez? A gente deu um passo atrás. Um ponto que eu esqueci de comentar. A Laureate foi a empresa que a gente implantou. Em 2021, a Anima comprou a Laureate. E quando ela comprou a Laureate, ela também já tinha a própria ferramenta. Então, a gente teve que fazer um processo de reimplantação. E a gente comprou a V360 de novo, para expandir para toda a Anima. E, nesse momento, a gente mudou um pouco esse processo de repasse. Agora, as próprias unidades, a gente faz as ordens de compras para todos os repasses, isso é um processo, na maioria, automático dentro do nosso ERP, e depois o próprio polo vai lá e faz o lançamento da nota através do portal do V360. Então, aí ele consegue inserir. Quando é a prefeitura de captura automática, o V360 trata igual se fosse um fornecedor. Para os que não são, eles podem entrar e lançar. Foi difícil, na época a gente chegou a ter quase 1000 notas de polo mês. Então, assim, é aquele trabalho de formiguinha, ligando um por um, falando com um por um, ligando, tratando de divergências e tendo uma pessoa do próprio EAD para administrar. Mas, no final das contas, funcionou bem. Hoje, todos pelo portal? Todos não. Assim, uma boa parte. Né? Hoje, eu acho que tem uma parcela significativa que já tem essa captura. Porque, assim, o processo do polo ele é igual de um fornecedor. Então, parte é automático, parte ele consegue entrar e lançar, parte ele vai fazer manual e parte tem uns que não fazem. Aí tem um pessoal do EAD que vai lá e lança. Mas é a minoria hoje, frente ao volume que a gente tem. Não é hoje um dos nossos pontos de dores mais, mas já foi. Quando virou, foi. E isso foi um dos pontos interessantes, pegando esse gancho. Normalmente, quando a gente vai tratar isso, de novo, a gente tenta dar a solução, aquela bala de prata. Não. A agência de publicidade teve que ser uma tratativa, porque do dia para a noite você começa a capturar aquele monte de nota de veículo que você nunca pagou, porque você pagava pela agência. Começa a capturar um monte de CFOP que você nunca viu na vida, então você tem que dar uma destinação. Então, assim, tem uma série de tratativas que, quando você trata bem o projeto, você consegue fazer um mapeamento melhor para dar um resultado mais efetivo no final das contas e conseguir realmente fazer uma tratativa direta. Mas foram casos e casos, mas esse hoje está indo bem.
Entra. Entra. Ele captura tudo. Por que para a gente é interessante? Porque você tem a nota do agenciamento do FII em si e você tem dos veículos que foram quarteirizados. Então, ele captura tudo. Então, assim, as notas das agências precisam ser pagas e dos veículos não. Então, a gente criou uma regra no antigo V360 que a gente está replicando agora, que é justamente para... A gente mapeou todos os CNPJs desses veículos e o V360 entende que isso é só para mandar para escrituração e não para pagamento. Senão, ele fica achando que sempre precisa de ter a ordem de compras, porque ele vai tratar como fornecedor, e não é. Ele só precisa escriturar. Então, teve que tratar isso também. É igual a agência. A agência de viagens também foi a mesma coisa. Então, assim, você tem a nota do faturamento, você tem os reembolsos, nota de débito, cartões. Então, tudo isso teve que criar fluxos específicos dentro da ferramenta, mas que, no final das contas, deu certo. Hoje, a gente está com o Oracle Cloud, mas, na época, a gente começou trabalhando com o PeopleSoft. Comunicou super bem. Na época, quando a gente foi fazer o PeopleSoft, a gente levou um pouco mais de tempo por causa que a gente precisava da matriz lá nos Estados Unidos. Do Oracle Cloud, a gente está numa jornada de implantação do próprio Oracle Cloud. Por quê? Nós estávamos com o PeopleSoft já há 4 anos quando a gente implantou o V360. E agora a gente implantou o Oracle Cloud junto com o V360. Então, a gente está num processo de estabilização do processo e dos sistemas satélites. Então, assim, está sendo complicado, difícil, mas está virando. Então, assim, já está voltando para taxas de automatismo tão boas quanto a gente tinha no passado. Desculpa. Você comentou sobre os grupos, né, que vocês criaram. Imaginando um cenário onde eu não tenha pedido na nota, tá? Que eu acho que é uma dor aí de boa parte das empresas, e a gente ainda, na nossa empresa, tem um processo de compra descentralizado. Então, buscar uma educação, pedido na nota com N pessoas falando com o fornecedor é um desafio maior. O que você me recomenda, imaginando também que você tinha esse cenário, e que tipo de ação? Vou capturar, mas não sei de quem é essa nota. Que sugestão você teria aí para esse desafio? Esse é um desafio grande, né? Tipo, o que a gente trabalha hoje? As notas fiscais, por exemplo, as que são DANF, a gente passa um manual específico, a gente entra em sessões de treinamento específico com o fornecedor para falar, olha, você vai informar o seu número da nota nesse NXPAD, ItemPAD e tudo mais, né? Coloca tudo certinho lá. Ele vai fazer sempre? Não, mas aí por isso que a gente tem uma área que administra e vê o top erros, né, para mandar tanto para os compradores atuarem, quanto para a atuação direta. Então, assim, você ter isso centralizado significa que você vai ter um pool de pessoas mais capacitado para treinar o seu fornecedor. A partir do momento que você está descentralizado, talvez o melhor caminho é a comunicação. Você montar todos os materiais do que precisa de uma forma muito direta. E, por exemplo, o V360 ele tem um sistema de adoção que é assim: para você operar pela primeira vez, você pode colocar vídeos obrigatórios. Tipo, tanto para o fornecedor quanto para o seu usuário. Falar, enquanto você não assistir esse vídeo e aprender como faz isso, não vai dar certo. Aí você vai tentando nas soluções criativas. Pega o top 10 mesmo, quem mais erra, liga para esses fornecedores de uma forma mais centralizada, para os requisitantes, enquanto você não tem uma estrutura centralizada de suprimentos. Porque isso facilita, né? Mas não é um impeditivo para você começar essa jornada. Você só talvez demore mais tempo para atingir todo mundo e ter um automatismo grande. Oi, sou a Júlia da Firjan, prazer. Prazer. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. A minha dúvida é exatamente essa, sobre a questão das divergências. Né? Você falou que hoje é tudo centralizado. Isso. Trazendo um pouquinho para a nossa realidade, hoje, quando tem divergência, são os usuários da ponta que tratam essas divergências, porque às vezes é o pedido que não vem informado na nota, ou é o centro de custo. Então, como você faz, por exemplo, você centralizou todo esse processo. Isso. Como você faz para também ter certeza de que a informação que vocês estão corrigindo é aquele dado ali que vocês têm que colocar realmente? Perfeito. Isso é uma ótima pergunta, porque assim, normalmente a gente, né, quando até brinquei com a Júlia, eu vou lá, mas eu vou contar só coisa boa, não, vou contar as coisas ruins também. Então, assim, o que deu errado, né, nesse primeiro processo? O V360, de novo, ele é um software parametrizável, então você faz e coloca os caminhos que achar que faz sentido. Erramos feio na primeira, porque a gente simplesmente pegou erro de nota fiscal, de falta de OC é do requisitante, erro de divergência fiscal é do fiscal, e mandava para todo mundo. Erro de questões comerciais é do fornecedor, e mandava. Só que ali a gente não, de novo, erramos um pouco na gestão da mudança de não engajar, as pessoas não sabiam o que fazer.
Então, o que a gente mudou? A gente estruturou uma célula dentro do centro de serviços, que existe até hoje, que recebe todos os primeiros erros. Todos. Então, assim, tudo que deu errado de divergência cai lá. Por quê? Porque às vezes é um erro simples. Às vezes é um fornecedor que não sabe dessa instrução de dump, às vezes é um caso de centavos de diferença, às vezes é um erro de matriz filial. São coisas muito simples, que aí essa própria central vai lá e corrige. Quando tem alguma coisa mais grave, aí eles atribuem dentro da própria ferramenta para uma pessoa responsável, por exemplo, você consumiu mais desse serviço do que tem de OC. Então, ele atribui para o requisitante e fala, você precisa de uma OC complementar. E avisa. Então, ou seja, essa pessoa ela não só recebeu um chamado por uma ferramenta, ele recebeu uma instrução do que fazer. Então, assim, essa central não é que ela resolve absolutamente tudo, ela resolve tudo o que é básico e ela consegue ensinar e dar os materiais e dar os caminhos para resolver o que é complexo. Ele dá o caminho das pedras para quem efetivamente teria que corrigir a informação, no caso. Exatamente, foi exatamente isso. E assim, a gente não é tanto foco, mas na época a gente fez uma movimentação que, como eu disse, a gente tinha pessoas para digitar notas de mercadoria, a gente tinha pessoas para receber fiscalmente, e essas equipes praticamente elas deixaram de existir. Então a gente fez uma realocação de parte desses recursos para justamente fazer esse trabalho mais estratégico e de treinamento, que aos poucos também vai se reduzindo, né, ao longo da jornada. Não, legal, bacana. Obrigada. Nada. Olá, boa tarde. Sou o Dirley da Sul América Seguros. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, ficou maravilhoso e também pelo case, né? Que isso que é o mais importante, né? Acho que você conseguiu executar uma coisa que trouxe e agregou valor. Pegando o gancho aqui da Júlia em relação às divergências, você tem algum motor que calcula os impostos retidos, no caso dos serviços prestados, e como vocês tratam essas divergências? Devolve a nota? Como que funciona esse ponto? Hoje, dentro deste novo V360 que a gente criou, a matriz fiscal está dentro dele. Então, ele faz, porque com o Oracle Cloud você não tem isso acoplado ao ERP, você precisa fazer numa etapa antes. A gente faz no ERP e sobe. Toda vez que dá alguma divergência frente às regras que nós mesmos configuramos, ele gera uma divergência que cai no fiscal. Aí o fiscal vai entender se isso é uma tratativa comercial que precisa envolver suprimentos para a gente ligar para o fornecedor e ter uma discussão mais ampla, ou se eles mesmos vão fazer alguma tratativa de ligar para o fornecedor e dar uma instrução relacionada a próprio descumprimento de alguma regra. A regra fiscal é fixa, então, e aí ele faz o confronto. Ele não calcula na hora. Isso. Ele faz uma leitura de acordo com os códigos específicos que estão na nota. Então, tanto de LC quanto... Hoje, a gente não tem obrigações relacionadas a inscrições estaduais. Então, por exemplo, a gente não tem todos os vínculos de ICMS. Então, a gente é mais voltado para a prestação de serviços. Então, de prestação de serviços, sim. Os outros de ICMS, só em algumas empresas que a gente tem, que aí tem que fazer uma leitura de NCM, que é um pouco mais complexo. E esse vínculo é com base na Lei Complementar 116. Isso, exatamente. Inclusive, os nossos itens dentro do Oracle, eles foram criados em espelho da 116. Então, quando alguém pede alguma coisa lá no início da cadeia, já é um item da 116. Ele tem que já largar dizendo qual é o item da 116. Já tem o item da 116 lá atrás. E hoje, inclusive, é uma das dores que a gente tem, que toda vez que chega uma nota divergente, a gente precisa voltar a cadeia inteira para consertar lá do início, quando é serviço. Mercadoria já não precisa, mas serviço volta. Na Sul América a gente também trabalha com people. Então boa. Oi. Desculpa. Tudo bem? Sou a Fernanda da Sodexo, parabéns pela apresentação. Obrigado. Uma dúvida com relação à estratégia de deployment, mas não da ferramenta, e sim do processo novo dentro da empresa. Vocês fizeram todos os alinhamentos, revisaram processos, e no D0 valia para todos na mesma hora? Valia. Como foi essa experiência? No meu receio, a gente não tem, né, esse tipo de portal, não faz a leitura ainda hoje, mas a gente está falando aí de 110 mil notas. Inverter o processo, tudo de uma vez só, daqui a pouco no primeiro mês a gente não entra nota na empresa, né? Foi difícil. Então... É um excelente ponto, porque a primeira vez, o que a gente... Assim, eu vivi 2 projetos diferentes, então dá para ver claramente a diferença, no sentido de que a gente, na época, a primeira vez lá na Laureate, a gente implantou só V360. Então, foi uma operação isolada e um ERP já estável. Então, o que acontece? A gente fez um período de projeto, supostamente de gestão de mudança, onde que a gente conversaria com todos os fornecedores, faria toda essa conversa que não aconteceu tão bem quanto deveria. Então, do dia para a noite, a gente reteve quase 20 mil notas no nosso backlog.
como que a gente quebrou isso? Fazendo várias ações de tipo, pega o bolo tal, quem está pior, vai tratando, liga, muda, chama a V360, joga isso aqui, fila tal. Porque para a gente foi uma surpresa, entre aspas, que do dia para a noite capturou tudo que a gente nem via. E a gente teve que ir endereçando isso pós-projeto. Então isso levou muito tempo. A gente, para estabilizar a ferramenta, para falar, não, agora a gente vai ter uma vida em paz, foi quase 6 meses. Então, assim, de virada, de ligar, de entender, de tratar as particularidades, de redesenhar a fila. Foi bem difícil. E Sodexo foi super bacana na época, já era fornecedor nosso, lançou as notas bonitinhas do sistema. Parabéns. Então, assim, não, e isso eu acho que na parte de benefícios e facilities. Então, assim, então foi top. Foi um dos fornecedores que a gente ligou, olha, você precisa agora informar você aqui, senão a gente não vai conseguir, né, seguir com o processo. Mas é realmente conversando que fez com que a gente passasse. E, de novo, parece clichê isso, mas foi uma diferença muito grande treinar os compradores. Porque quem está na linha de frente com o fornecedor é comprador. O comprador tem que saber responder. O comprador tem que ter material de suporte. Ele tem que ter um canal aberto com o fiscal precisa atender rápido para a gente dar vazão, porque senão fica essas idas e vindas e o negócio não vira nunca. E uma área que faz toda a diferença, que eu vou até falar, ela está quietinha aqui, Camila, que trabalha comigo na parte de suporte financeiro lá da Ânimo, também é uma das áreas que fez total diferença, que é uma área que atende tanto interno quanto externo, foi super protagonista nesse projeto, porque a gente tinha um telefone, canais de contato para o fornecedor ligar e ser treinado. Então, assim, não sei o que fazer. O comprador, às vezes, não consegue explicar tudo. Ligava para a área dela, que a equipe dela para, explica, ensina a mexer no sistema. Então, assim, você tem que ter várias soluções de suporte para o negócio virar, mas dá certo, leva um tempo, mas vai. Obrigada. Né? Tem mais uma que é a última. Quem? Olá, boa tarde, eu sou a Priscila da Cogna. Boa tarde. Excelente apresentação. Uma dúvida que eu fiquei na questão das notas de serviços, né? Tem uma data corte para a entrada delas e você consegue apurar os impostos 100% no prazo? A data corte de faturamento é sempre dia 20. Então, isso já era estabelecido mesmo antes do V360, a gente coloca do dia 20. Uhum. Por quê? O esforço é que as notas cheguem no sistema e dê o tempo de processamento antes do fechamento em tempo da escrituração. Porque o fechamento fiscal mesmo acontece normalmente D-2. A nossa tentativa é para ter o máximo possível apurado lá dentro. Pelo menos é a tentativa. Nunca vai ser 100%. Mas, cada vez mais, a gente consegue encostar mais lá na marca. Então, o acordo com o fornecedor era faturamento até o dia 20. Até o dia 20. Se depois do dia 20 o fornecedor faturar, vocês recusam? Tentamos esse processo. Por um tempo a gente recusava, mas aí acabava dando mais problema, porque dependendo da prefeitura... Não consegue cancelar. Não consegue cancelar. Então é melhor você aceitar e notificar o fornecedor. Aí o que a gente fez? A gente começou a fazer KPIs pós-mortem e ver quem que está faturando depois do dia 20. A gente observou depois de um tempo que 80% seguia a regra. Então, assim, seguia até o dia 20. Que as coisas estavam se perdendo muito mais dentro do nosso processo, porque o aprovador não aprova a nota, porque não chega a tempo, do que a culpa do fornecedor em si. Então, a gente foi quebrando esse paradigma. Aí, agora na Ânimo, a gente está tentando recolocar essa cultura de OLA, né, porque todo mundo fala muito de SLA, que é a nossa obrigação. Mas tem o próprio tempo da área. Se a área não aprova, não vai chegar a tempo. Então, qual que foi o caminho? Começar a colocar multa de escrituração no centro de custo das pessoas. Legal. Dá certo também. Obrigada. Né? Beleza? Tá bom. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. É sempre bom conversar com pessoas que passam por desafios similares, né? Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição. Bom, boa tarde.